Olá, seja bem-vindo. Você que está chegando agora nesse canal, sinta-se à vontade. Neste lugar, nós estudamos língua portuguesa, em especial a Banca FGV. Neste momento, há uma galera se preparando para passar no concurso PERSERGE 2022. Uau, estamos muito perto. Se você chegou sabendo o que você quer, preparar-se para passar nessa prova, dominar as estratégias feitas nas questões da Banca FGV, você está no lugar certo para receber todas as informações, sem perder nada. Se inscreva no canal e se você ver sentido, se você gostar do que você encontrar, dê um like, porque você vai estar ajudando esse projeto a alcançar mais pessoas. Mas agora eu quero colocar tudo em pauta e nossos alunos sabem perfeitamente como a organização faz diferença na hora de se ganhar mais conhecimentos. Professora, onde nós estamos? É tanta informação, né? A organização é indispensável. Estamos aqui no 4.16. Já avançamos bastante. Como eu sempre faço, eu trago a mensagem, aquela mensagem que serve como meu bate-papo, o bate-papo da professora com essa galera tão especial. A mensagem de hoje fala de entrega, fala de sacrifício, fala de escolha. Então, sem sacrifício, não há vitória. Isso quer dizer o quê, meu aluno? Que o que você está fazendo agora aqui, assistindo a esta aula, já é a sua parte nessa discussão. Sacrifício devo fazer ou não para realizar o meu sonho? Você já demonstrou que você tem a consciência que grandes sonhos precisam de grandes escolhas. E eu espero que você saia desta aula mais forte, mais firme e mais próximo da sua aprovação. Conteúdo, você já viu bastante e você está aí, ó, chegando ao final do nosso edital. Tópico 1 já foi trabalhado, assim como o tópico 2, semântica, né? Importantíssimo esse quadrado, hein, galera? Vimos morfologia, como eu sempre falo, morfologia foi cobrada na íntegra, né? E é aqui onde nós nos encontramos, estamos exatamente em concordância. Você está vendo? Concordância nominal é a aula de hoje. Daqui a pouquinho falaremos sobre concordância verbal. E aí, faltará muito pouco para fechar o nosso conteúdo. E aí, disposição total? Como anda o seu foco? Como anda a ação? Porque esses dois não se separam. Foco e ação faz toda a diferença na sua aprovação. Eu tenho certeza que você quer muito, mas muito, neste ano, celebrar a sua entrada na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu ficarei mega orgulhosa de ter feito alguma coisa por você, por ter contribuído, nem que seja com uma gotinha nesse cenário, que, claro, o show é dado exclusivamente por você. Mas até a data da prova, ainda há muito para nós trabalharmos. Até a data da prova, você não pode perder o foco. Nós sabemos, um ano se iniciou, muitas informações vão tentar tirar você desse projeto e você, olha, como um grande guerreiro, como uma grande guerreira, saberá perfeitamente dizer tempo para estudar, tempo para diversão. É importante que você agora, na reta final, não se distraia. Cuidado com os apelos. Foco total. Como eu sempre falo, onde você focar, vai expandir. Foque nos seus estudos, porque seu conhecimento será decisivo para você assinar. Vamos que vamos, professora, já entendemos o recado. Então, hoje é dia de concordância. Professora Cláudia, esse conteúdo é importante? Esse conteúdo é verdadeiramente relevante? Meu aluno, se eu falar para você que não existe prova de língua portuguesa sem a matéria concordância, está bom para você, meu aluno? Pois bem, esse conteúdo não é só importante, esse conteúdo é tudo. Tudo, porque nós nos comunicamos pela clareza. Nós nos comunicamos para sermos entendidos. Sem concordância, sem clareza. Sem clareza, sem compreensão. Então, você não dá um passo
sem acionar essa matéria. Existem alguns tópicos da nossa gramática que são acionados todos os dias. Existem outros que são acionados de vez em quando. Concordância é este clássico que sempre cairá em prova e que você, para falar a verdade, já usa e usa bem. O que vamos fazer aqui é acertar algumas arestas, porque em provas, vocês já sabem, né? Não é o típico que cai, é sempre o atípico. Mas vamos que vamos. E o que é concordância, professora? Dá-se o nome de concordância ao mecanismo pelo qual as palavras alteram suas desinências para se adequarem harmonicamente nesta frase. Agora, alteram quais desinências? É importante lembrar que é lá no finalzinho. Nós teremos desinências de gêneros, desinências de números, desinências de pessoas. São essas desinências que vão mudar para se harmonizar com outras palavras no contexto. A concordância se classifica em dois momentos. A concordância pode ser verbal e a concordância pode ser nominal. Como eu sempre falo, título não é enfeite. Se existe uma concordância chamada de verbal, é porque o verbo estará no centro do processo. E qual é a primeira e a mais importante regra de concordância verbal? Verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Acabei de falar quais são os protagonistas da concordância verbal: verbo e sujeito. Só isto, professora? Não, isto é o principal. Mas aí vem aquelas informações periféricas. Legal? E concordância nominal? Por que será que o nome é este? Porque desta vez é o nome que vai estar no centro do processo. Para falar a verdade, um nome estará no centro e haverá outros nomes coadjuvantes. Se na concordância verbal é o verbo que flexiona-se para concordar com o sujeito, na concordância nominal, basta lembrar qual das 10 classes gramaticais é a mais poderosa. Se você pensou no substantivo, você mandou muito bem. Basta lembrar que o substantivo é a classe gramatical responsável por dar nome a todas as outras. Então, se existe verbo, primeiro ele foi nomeado. Se existe adjetivo, primeiro ele foi nomeado. Substantivo é a classe gramatical responsável por dar nome a tudo que você possa imaginar ou não, de real, ficcional, sentimento. Ficou claro? Ok, se ele é o poder, há classes gramaticais que estão abaixo, né? E são exatamente essas que vão sofrer as flexões para concordarem com o substantivo. E quais são as 4 classes gramaticais determinantes do nome substantivo? Artigo, numeral, pronome e adjetivo. Então, você já entendeu? Se você quer tornar-se perito em concordância verbal, foco no sujeito e no verbo. Mas se você quer se tornar perito em concordância nominal, pense nesses 5 protagonistas, né? 5, onde um é principal, é poderoso, é o substantivo, e esses 4 aqui, que na verdade não vão ser chamados de protagonistas, não, eles vão ser coadjuvantes, porque são eles que vão concordar com o poder do substantivo: o artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo. Até aqui, ok? Agora, tudo que foi dito vai ser apresentado para que você possa ficar em paz. Vamos verificar de forma bem didática a diferença entre essas concordâncias? Concordância verbal. Preste atenção no texto. O verbo altera suas terminações para ajustar-se em pessoa e número ao sujeito. Então, tudo começa por aqui. Letícia chorava, mas seus pais não escutavam. Qual, professora, é o procedimento metodológico para eu ganhar essa matéria concordância verbal? Meu aluno, se você acabou de constatar que concordância verbal é o jogo de cena entre verbo e sujeito, qual é o primeiro passo? Identificar o verbo, identificar o sujeito. Então, primeiro você procura os comandos verbais. Neste caso, chorava e escutavam.
Beleza? Agora descubra qual é o sujeito do primeiro verbo, o verbo chorar, e qual é o sujeito do segundo verbo, o verbo escutar. Já sabemos como fazer isto? Sim, basta perguntar antes do verbo. Toda pergunta feita antes do verbo entrega como resposta o sujeito, independente da posição que este se encontrar dentro de uma oração. Então, quem chorava? Ela, a Letícia. Letícia equivale à terceira pessoa do singular. Letícia é ela é Letícia. Ok. E quem não escutavam? Eles, seus pais. Seus pais equivalem agora à terceira pessoa, mas do plural. Então, eles, sinônimo de seus pais são eles. Vocês perceberam? Perceberam que os verbos concordaram com as pessoas com o sujeito. Então, verbo chorava, terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito Letícia. Escutavam, terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito paz. Reinando a paz? Tranquilo? Ok, Cláudia, pode avançar. Vamos constatar isso com mais um exemplo. Vários empresários participaram da reunião. A pergunta é: por onde começar? Sendo estratégico? Pelo verbo. Já localizou o verbo? Sim, professora, participaram. Segundo passo, continue estratégico. Quem participou? Eles, vários empresários. Vários empresários é um sujeito que representa a terceira pessoa do plural. Eles, beleza? E aí o que você observa? Que o verbo também se encontra na terceira pessoa do plural. Isto é harmonia. Isto é concordância verbal, nota 10. Vamos agora entender como ocorre a matemática da concordância nominal. As palavras determinantes, quais são elas? Artigo, numeral, adjetivo e pronome. Estas palavras alteram suas desinências para se ajustarem em número e gênero ao substantivo a que se refere. Então, como eu já tinha dito, o substantivo é o astro-rei, ele fica no centro do processo. E essas palavras determinantes, elas são os satélites, né, que ficam ao redor do Sol. Então, parece ter luz própria o artigo, parece ter luz própria o adjetivo, assim como o numeral e o pronome, mas não possuem. A luz, na verdade, pertence ao Sol, ali que está no centro do processo, que é o substantivo. Essas 4 classes gramaticais, elas se alimentam da energia solar e elas sofrem flexões exatamente para continuar mantendo essa relação harmônica. Vamos comprovar isso em um período, porque os exemplos são poderosos. Esta cortina desbotada combina com o ambiente. Então, mais uma vez, você observa que cortina, que está em negrito, é o meu substantivo. Desbotada é o adjetivo que qualifica esse substantivo. Repare que cortina é feminino singular, é a cortina. Da mesma forma que o adjetivo também aparece no feminino singular. Essas cortinas azuis, que você observou agora? Repare que cortinas aparece no plural e azuis também apareceu no plural. Não vai haver a concordância de gênero, porque eu sei que cortinas é feminino, mas azul é um adjetivo neutro. Ele não é um adjetivo biforme, né? Desbotada, desbotado. Este adjetivo é biforme, mas o adjetivo azul, ele não é biforme, ele possui uma forma, por isso que ele só vai flexionar-se em número e não em gênero. Feito? Então, para gênero, azul não sofre flexão, mas para número, está aí, constatado. E o que eu quero que você agora, ao espremer a laranja, guarde, leve para o seu mental e no dia da prova tire bom proveito disto. Que você, primeiro, tenha entendido qual é a estratégia para se estudar essa matéria. Estratégia é o poder, para que você não seja um aluno esforçado e sempre, sempre um aluno estratégico. Então, você já sabe que concordância é uma matéria hiperônima, geral, mas que ela sofre subdivisão.
A concordância pode ser verbal e a concordância pode ser nominal. Vimos quais são os personagens de cada quadrado. Concordância verbal, entrará em cena o verbo e entrará em cena o sujeito. Já na concordância nominal, 5 vão habitar o palco: o poder do substantivo e as classes determinantes, como já vimos, artigo numeral, adjetivo e pronome. E aí? Preparado para começar agora a relembrar regras de concordância gramatical, concordância atrativa, concordância ideológica? Uai, professor, o que a senhora está falando? Agora é como tudo isso vai se materializar. Uhum. Nós sabemos que só existem essas duas classificações, não haverá surpresas, legal? Só há essas duas, concordância verbal, concordância nominal. Agora, vou convidá-los a mergulhar nos estudos da concordância nominal, ok? Então, eu quero que vocês agora prestem atenção neste ambiente. Só que a concordância nominal, ela vai se materializar, ela vai se estruturar de 3 formas. Nós podemos executar a concordância nominal pelo viés gramatical, também chamada, né, de concordância rígida, como eu posso estabelecer uma concordância nominal de forma atrativa. Feito? E a concordância ideológica, vamos conversar sobre ela no momento mais apropriado. Como o nome já diz, a concordância não é feita com o que está na superfície textual, ela é feita com a ideia, por isso que a concordância ideológica, ela cai em prova? Cai. Principalmente quando a banca cobra figura de linguagem silepse. Silepse de gênero, de número, beleza? Daqui a pouquinho falaremos sobre isto. Agora, foque em concordância nominal. Professora, o que eu preciso saber deste momento da nossa aula? Você precisa memorizar, anotar, ter o poder desse conhecimento aí em mente. Os determinantes do substantivo, termos que se referem a ele, isto que é determinante, gente, são termos que se referem ao substantivo, devem concordar com ele, o substantivo, em gênero e número. Professora, quais são? Preste atenção. Nós já vimos que os determinantes do substantivo, ora, vai ser o artigo, podendo ser o adjetivo, podendo ser ainda o pronome e não podemos esquecer do numeral. Eu acho que já deu para decorar, né? Mas eu preciso agora arrumar a casa. Chega a primeira regrinha, aquela que é muito importante. O que devo fazer para concordar, para harmonizar esses jogos de palavras, professora? Um adjetivo se referindo a 2 ou mais substantivos. Caramba, professora, como é que isso vai acontecer? Se prepara. Agora eu tenho um adjetivo, mas mais dois substantivos estão no contexto. Na verdade, esse adjetivo pode concordar, harmonizar com dois substantivos, como também pode harmonizar com os 2 substantivos. Mas isto não é você que decide, já está acordado lá no poder chamado gramática. Vamos constatar. Concordarão com o mais próximo, concordância atrativa, ou com todos os substantivos, concordância gramatical, salvo quando o adjetivo estiver anteposto ao substantivo, caso em que só se admite concordância com o termo mais próximo. Professora Cláudia, a senhora pode traduzir? Claro, eu estou aqui para isto. Então, a cena é esta: um adjetivo depois de 2 substantivos. Estamos juntos? Já fez aí sua expressãozinha no caderno? S mais S mais A. Então, 2 substantivos e o adjetivo está na ordem direta. Qual é a ordem direta de um adjetivo, professora? Depois do poder substantivo, né? Ele é um termo determinante. Não é ele que determina. Ele vai obedecer, certo? Então,
Substantivo 1, substantivo 2, e depois dos substantivos apareceu o adjetivo. Fiquem nesta cena. Como eu posso concordar? Primeiro, você pode concordar atrativamente. O nome já canta pedra. Se a concordância é atrativa, ela é feita com o substantivo mais próximo. 2, você pode concordar gramaticalmente. Como devo fazer para a concordância ser gramatical? Simples, atinja os dois substantivos. Você vai concordar com todos os substantivos, mas obedece. Atenção! Os exemplos anunciados, nos 2 exemplos, o adjetivo apareceu posposto. Quero dizer, depois dos substantivos. O que acontece se eu colocar o adjetivo na frente, professora? Primeiro, posso? Pode, tranquilamente. Mas quando você coloca o adjetivo na frente desses 2 substantivos, acabou. Você só pode agora executar a concordância atrativa. Foi exatamente isso que eu escrevi aqui no nosso PPT. Concordarão com o mais próximo. Se isso ocorrer, concordância atrativa. Como todos os substantivos, podemos também concordar com todos os substantivos. Acontecendo isto, vou mudar o nome da concordância, porque eu usei um outro caminho, é concordância gramatical, também chamada de concordância rígida. Agora, salvo quando o adjetivo estiver anteposto aos substantivos, caso em que só se admite a concordância com o mais próximo e é a concordância atrativa. Trago o exemplo, professora. Tenho alunos e alunas dedicadas. Perceba que o adjetivo está posposto ao substantivo alunos e ao substantivo alunas, mas esse adjetivo só concordou com alunas. Então, concordância atrativa. Mas eu posso também criar esta nova redação. Tenho alunos e alunas dedicados. Se eu pluralizei, se eu trouxe o masculino, agora sim a concordância é chamada de gramatical. Você prestou atenção? Nós estamos com 2 substantivos de gêneros diferentes. Alunos é masculino, alunas é feminino, mas o adjetivo foi para o masculino plural. É muito importante você anotar que, no caso da concordância gramatical, onde os substantivos apresentem gêneros diferentes, vai vencer sempre o masculino plural. Eu costumo brincar que a nossa gramática é masculina. Na briga do feminino com o masculino, sempre o masculino vai vencer. Então, não pode criar tenho alunos e alunas dedicadas, chamando esta concordância de gramatical. Não mesmo. Essa vai ser só atrativa, como já foi apresentado no período anterior. Se eu quero constatar, se eu quero deixar claro para o leitor que essa concordância é gramatical, eu pluralizo, mas no masculino, ok? Então, substantivo feminino com feminino vai dar adjetivo feminino no plural. Substantivo masculino com substantivo masculino vai dar adjetivo no masculino plural. Acabou. Se os gêneros forem diferentes, só poderei marcar masculino plural. Então, substantivo feminino mais substantivo masculino, adjetivo no masculino plural. Mesmo que eu mude a ordem, não vai mudar o comportamento do adjetivo. Vamos continuar? Ok, regrinha muito tranquilinha esta, gente. Na função de predicativo, é possível a concordância no plural além da atrativa. Não entendi, professora. Primeiro tem de lembrar o que é predicativo. Aula que nós já vimos. Para acontecer predicativo, tem de ocorrer verbo de ligação. Você viu aqui, ó, estavam, é verbo de ligação. O que faz desse adjetivo um predicativo. Atenção, porque é isso que vai cair na prova. Você viu há pouco eu falar que adjetivo anteposto a
mais de um substantivo, no caso, nós estamos trabalhando com 2 substantivos, se esse adjetivo está anteposto, só vale concordância atrativa. E agora, eu acabo de falar, mas, olha esse mais aí. Se esse adjetivo estiver em função de predicativo, aí eu já sei, vai haver verbo de ligação no contexto. Você pode escolher ou singularizar ou pluralizar. Vou repetir. Cuidado, é isto que vai cair em prova. É isto. Porque você, estudando até a página 2, você decora que adjetivo anteposto a 2 substantivo só vale concordância atrativa. Mas se você chegar à página 3, você vai receber essa informação. Mas se esse adjetivo estiver predicativo, quero dizer, havendo aí um verbo de ligação no contexto, se ele estiver no predicativo, além da concordância atrativa, eu posso atrair o meu verbo para alcançar todos os núcleos substantivos, a chamada concordância gramatical. Belo demais esse nosso idioma, né, gente? Esse nosso idioma merece todos os aplausos. Então, ó, enferrujados, vocês perceberam? Estavam enferrujados as facas e os garfos. Fica muito tranquilo você entender que, neste momento, é a concordância gramatical que foi acionada. Mesmo porque facas é o substantivo mais próximo desse adjetivo e o adjetivo nem ligou para o feminino plural. Ele colocou-se no masculino plural, exatamente deixando claro para o leitor que a concordância agora é a concordância gramatical, também chamada de concordância rígida. Estavam enferrujadas as facas e os garfos. Você percebeu? Agora, repare que eu deixei o adjetivo no feminino plural. Desta forma, você pode constatar que eu acionei a concordância atrativa, porque eu fiz a concordância exatamente no feminino plural, condição esta do substantivo mais próximo, faca. Vamos avançar. Com nomes próprios e indicativos de parentescos, aí não há exceção, só vale o plural. Encontrei as lindas irmã e avó de João. Ok? Ó, lindas, concordância gramatical. Encontrei as lindas Paula e Marina. Mais uma vez, nomes próprios, só vale concordância gramatical. Tudo isto é para anotar, professora, mais que anotar. Entender e memorizar. Na função de predicativo do objeto, o adjetivo concorda com ambos os substantivos. Se concorda com todos, é concordância gramatical. Encontrei cansados o aluno e a aluna. Eu sei que você deve estar se perguntando, e o que deve ser isto, esse tal de predicativo do objeto? Peço para você revisar a aula já ministrada, aula de predicativo. O predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. Você percebeu que o sujeito está em primeira pessoa? Encontrei só pode ser eu. Então, quem encontrou? Eu. Mas eu encontrei quem? O aluno e a aluna. Então, esses substantivos são núcleos de um objeto direto. Cansados, não estou eu que pratiquei a ação de encontrar. Cansados estão eles, o objeto direto. Aí sim, se você relembrou essa parte, podemos falar de concordância, viu? Como sintaxe é fundamental. Então, o que acontece, professora? Na função de predicativo do objeto, o adjetivo concorda com ambos os substantivos. A concordância é sempre gramatical. Por isso que cansados. Eu observo que existe um substantivo no masculino, aluno, mas eu observo que existe um outro substantivo no feminino. Gêneros diferentes, vence o masculino plural. Tranquilinho? Mais um exemplo. Julgou culpados a esposa e o marido. Quem julgou? Alguém. Ele. Sujeito simples. Mas julgou quem? A esposa e o marido. É o objeto direto formado por 2 núcleos. Você percebeu
que culpar dois não concorda com esposa, e sim com os dois núcleos. Neste caso, esposa é feminino, marido é masculino, gêneros diferentes, o que diz a gramática, o adjetivo aparecerá no plural masculino. E o que eu devo anotar, que é perigo certo e que o meu aluno tem de acertar. Regrinha, passo a passo. Um adjetivo para dois substantivos. Qual é a ordem direta? O adjetivo está depois dos substantivos. Ok. E o que eu posso fazer no que tange a concordância, professora? Você pode concordar atrativamente com o substantivo mais próximo, como você pode concordar gramaticalmente com os dois núcleos. Ok, agora eu vou mudar a posição do adjetivo. Vou colocar esse adjetivo agora antes dos dois substantivos. Logo, ele está anteposto. Beleza? Agora existe um cálculo aí poderoso. Se esse adjetivo não for predicativo, ele só poderá concordar atrativamente. Mas, se esse adjetivo for predicativo, você já sabe, para ser predicativo, vai haver verbo de ligação. Se ele for predicativo, acabou. Ele deverá alcançar todos os núcleos. Se existir neste composto nome de pessoas, nomes próprios ou parentésticos, também só pode haver pluralização, concordância gramatical, ok? Então, essas informações são as mais importantes. Agora, vamos falar de uma outra regra, regra também que cai muito nas nossas provas. Concordância, flexão do adjetivo composto. Há pouco nós falamos de dois substantivos. Agora, eu vou trabalhar o adjetivo composto e não confunda. Adjetivo composto não quer dizer que haverá 2, 3, 4 adjetivos dedicados a um substantivo. Não. É um adjetivo que não apresentará só um radical, e sim mais de um radical. Com o adjetivo composto, em regra, somente o segundo termo da composição vai sofrer flexão. Então, as condições econômico-financeiras são favoráveis? Você percebeu? Eu vou observar condições, sei que condições é feminino plural, olha ali o artigo já deixando isso claro, as condições, né? E eu tenho o adjetivo composto, olha aqui o hífen, né? Econômico-financeiras. Professora, por que econômico está no masculino singular e só o segundo adjetivo foi para o feminino plural? Porque assim manda a regra. Então, as condições econômico-financeiras, só o segundo elemento concordando com o substantivo a que se refere. Simples assim, não complique, você pode aí anotar, porque isso cai em prova e muita gente esquece, tá? O adjetivo composto, só o último elemento faz a flexão. É mais fácil a concordância, né, do adjetivo composto do que do substantivo composto. Lá em substantivo composto, matéria também já vista, são várias regras. Aqui não, meu aluno, aqui você vai praticamente trabalhar com duas regras. Adjetivo composto só admite flexão no último elemento, ponto final. E qual é a outra regra, professora? Se nessa composição do adjetivo composto surgiu uma outra classe gramatical que não seja adjetivo, no comum substantivo, aí acabou. Fica tudo invariável. São essas duas regras. E o OBS é para alguns adjetivos compostos que são invariáveis na nossa história. Vamos voltar, porque tudo isso está aqui no nosso material. Os cidadãos afro-brasileiros foram para a embaixada. Repare que agora o substantivo cidadãos é masculino, masculino plural. O adjetivo composto é
brasileiros. Você percebeu que o primeiro adjetivo afro está invariável. Só o segundo concordou em gênero e número com o substantivo em questão, que é o substantivo cidadãos. Beleza? Ok? Se houver um substantivo na composição, o adjetivo fica invariável. Vamos confirmar isso que eu já falei. Camisas, vermelho, sangue. Ternos, cinza escuro. Gravatas, amarelo, ouro. Sofás, marrom, terra. Professora, não entendi. Calma. Adjetivo composto, onde um dos elementos não nasceu adjetivo e sim substantivo, faz com que todo o adjetivo fique invariável. Eu posso comprar uma camisa vermelho sangue. Pare um pouquinho e pense na cor dessa camisa. Camisa vermelho sangue? Vermelho é cor, né, Cláudia? Vermelho realmente é adjetivo, é genuíno. Mas sangue, professora, não é não. Sangue não nasceu para ser cor, professora. Claro que não. Sangue nasceu para nominalizar, é substantivo. E o que acontece? Nessa junção, que fica um tom bonito até de vermelho, né? Vermelho sangue, eu gosto. Eu vou ter de deixar todo o adjetivo de castigo. Exatamente porque ele se misturou com classe gramatical que não nasceu para qualificar. Então, eu compro uma camisa vermelho sangue, mas eu compro 4 camisas vermelho sangue. Então, uma camisa é vermelho sangue, mas 4 camisas continuarão vermelho sangue. Isto cai em prova, ok? E não precisa ser adjetivo composto para essa invariabilidade ser acionada. Comprei uma blusa rosa, comprei 4 blusas rosa. Beleza? Quando eu falo ternos cinza escuro, escuro, beleza, é adjetivo. Mas cinza, quando que cinza foi cor? Não, não foi. Não foi eleito como adjetivo, nós até usamos por analogia. Da mesma forma, ouro. Ouro não é cor, ouro é substantivo. Feito? Então vamos avançar, porque regra decorada já esta, professora. São invariáveis sempre. Agora preste atenção, porque vá que caia um desses, né? Azul marinho, sem sal, sem terra, verde musgo, rosa, cor de rosa, 0 quilômetro, azul celeste, furta, cor, ultravioleta, 0 quilômetros. Neste caso, meus alunos, não toquem nada. Esses adjetivos compostos são invariáveis. Outra informação que vale ouro, o particípio, gente. O particípio, vamos relembrar que ele é uma forma nominal. Então, o verbo, ele nasceu para sofrer flexões. O verbo é uma categoria, é uma classe gramatical dinâmica. Mas o verbo pode também aparecer em forma nominal. E existem 3: infinitivo, gerúndio e particípio. Beleza? Essas formas são invariáveis. Elas não se comportam como verbos, elas se comportam como nomes. O verbo no infinitivo é invariável. O verbo no gerúndio é invariável. O verbo no particípio, vamos abrir um parênteses, ele é invariável nas flexões próprias de verbos. Mas como o particípio representa a classe gramatical adjetivo, esse particípio poderá sofrer flexões próprias de adjetivos. Então, gênero e número. Mas é sempre, professora, não. Claro que precisamos fazer tudo com responsabilidade, né? O particípio funciona como um adjetivo, ou seja, concorda em gênero e número com o substantivo. Porém, se estiver em locução verbal, quero dizer, verbo auxiliar mais verbo principal, esse ficará invariável. Agora preste atenção, pelo amor de Deus.
Nós já tivemos aula de tipologia de voz. Você sabe perfeitamente que lá na voz passiva analítica existe uma fórmula fixa. Ser, estar, ficar, mais particípio, né? Estas são as locuções mais poderosas dos estudos sobre a voz passiva analítica. E, claro, esse particípio aí, como ele se comporta como adjetivo, dentro dessa locução, ser mais particípio, estar mais particípio, ficar mais particípio, fique esperto. Ele vai sofrer flexão, sim. Ok? Então, cuidado. Se for locução de voz passiva analítica, esse particípio vai ter de concordar, senão vai dar errado, hein? Vamos continuar aqui alguns exemplos. José, Aldo e Anderson Silva foram nocauteados. Quando tocou o sinal, eu já tinha resolvido as questões. Advérbios e adjetivos. Fale a verdade. Para você, são duas classes gramaticais perigosas para concursos públicos? Sim, professora, são perigosas. São perigosas. Mas incrível, né? Elas não apresentam nada em comum e elas ameaçam tanto candidatos. Tantos bons candidatos erram questões sobre essas duas classes gramaticais que são muito diferentes. Vou falar só algumas diferenças, né? O advérbio é classe gramatical invariável. Você percebeu? O adjetivo é o contrário, é classe gramatical variável. O advérbio é classe gramatical invariável que modifica ou um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio. Logo, o advérbio só pode dialogar com advérbio, adjetivo ou verbo. E adjetivo, professora? Meu aluno, adjetivo só conversa com substantivo. Substantivo passa longe de advérbio. Aí eu pergunto, por que, havendo tantas diferenças entre essas duas classes gramaticais, brasileirinhos ainda erram tanto esses dois momentos? Erram. Você vai observar agora onde os erros acontecem na sua maior parte. Às vezes, uma mesma palavra pode ter duas classes gramaticais. Quando se referir a um verbo, adjetivo ou um outro advérbio, temos um advérbio. Quando se referir a um substantivo ou qualquer palavra de valor substantivo, aí já teremos adjetivo. Se você verdadeiramente memorizar e entender esse conceito compartilhado, você não vai errar desafios como esses que estão em tela. Paguei caro pela moto. Você percebeu que caro está modificando o verbo pagar? Uma coisa é paguei pela moto, uma mensagem. Outra bem diferente é paguei caro, paguei caro. Paguei pela moto é um texto, paguei caro pela moto é um outro texto. Aí eu pergunto, qual é o nome da classe gramatical que modifica verbo? Advérbio. Agora, olha para o outro lado. Comprei aquela moto cara. Comprei aquela moto cara. Primeiro, você já observou que cara está no feminino. Então, acabou para advérbio, porque advérbio é classe gramatical invariável. Então, a moto, que é cara. Cara é adjetivo de moto. Moto é substantivo. Então, qual é o nome da classe gramatical que qualifica substantivo? Adjetivo. Então, você pode fazer um teste para você verificar se essa palavra camaleão é de fato um adjetivo ou um advérbio. Um bom caminho é colocar toda a frase para o plural. Se essa palavra não sofrer flexão, está confirmada que essa palavra é um advérbio. Mas uma outra forma é pegar o substantivo, que porventura encontre-se no masculino, e trocar por um feminino. Você vai observar que o adjetivo naturalmente vai mudar também para o feminino. De qualquer maneira,
Vamos treinar esse quadrado aqui, porque ele é certeza de prova. Ando meio desligado. E aí? Uma coisa é ando desligado e outra bem diferente é ando meio desligado. Repare que esse meio está relacionado a desligado. Muitos pensam que está relacionado àquele verbo ali, ó, ao andar, mas não é. Ando é um verbo intransitivo. Meio está relacionado ao adjetivo. Comprei meio metro de pedra. Então, preste atenção, meio está relacionado ao substantivo metro. Se metro é substantivo, acabou. Meio agora não pode ser advérbio, é o nosso adjetivo. Você está observando? Se você dominar verdadeiramente o conceito, você não vai errar situações camaleões como essas que aparecem em prova. Gosto muito deles. Gosto muito deles. Uma coisa é falar gosto deles. Outra é intensificar esse gostar. Qual é o nome da classe gramatical que intensifica verbo? Só pode ser advérbio. Agora, olhe para o outro lado. Gosto de muitos amigos. Gosto de muitos amigos. Agora eu estou falando com o substantivo amigos. E qual é o nome da classe gramatical que dialoga com o substantivo? Adjetivo, neste caso. Mas, professora, gosto de muitos amigos? Eu jurava que muitos seria um pronome indefinido. Esta aula já aconteceu. Pronome indefinido adjetivo. Legal? Então, nós temos o adjetivo ou palavras em condição de adjetivo. Tudo isto é constatado com quem a palavra está dialogando. Se essa palavra estiver dialogando com o substantivo, acabou, ela está adjetivando. Pode ser um adjetivo verdadeiramente, como pode ser um numeral adjetivo, um pronome adjetivo. Fique esperto, porque tudo isso já foi visto, mas está tudo bem. Eu sei que é muita informação. Nós estamos aqui para reiterar, porque falta muito pouco tempo e em você há muita vontade de passar nessa prova. Então, eu sei que nós estamos fazendo a coisa certa. Não deixa dúvida, não. Legal? Vamos voltar e vamos brincar com mais palavras. João só estuda. Estamos sós. Você já percebeu, né? João só estuda, eu estou modificando um verbo. Então, é um advérbio. E o que falar da palavra sós? Você já constatou que ela está no plural, então acabou para advérbio. E você pode, inclusive, decorar. Só com valor de somente, advérbio. Só com valor de sozinhos, adjetivo. Ok? Vamos continuar. Observação. Bastante, quando o pronome indefinido adjetivo concorda com o substantivo, mas ele não será só pronome indefinido adjetivo. Ele poderá ser também esse vocábulo um advérbio. Estudo bastante. Qual é o nome da classe gramatical que modifica verbo? Advérbio, professora. Isso aí. Estudo bastantes matérias. Aí mudou. Primeiro que eu já observei o S. Bastantes está no plural. Já sei que não pode mais ser advérbio. Além de estar no plural, ela está se relacionando com substantivo, matérias. Então, estudo bastantes matérias é o tal pronome indefinido adjetivo. Pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo que está escrito na superfície textual. Estudo muito, estudo muitas matérias. Da mesma forma, a palavra muito. Relacionando-se a verbo, é um advérbio. Relacionando-se a substantivo, é um tal pronome indefinido adjetivo. E aí, até aqui, reinando a paz? Eu sei que são muitas informações, mas eu separei aquelas que são muito relevantes. Como a senhora fez essa seleção, professora? Não tirei da minha cabecinha. Tudo fruto de constatações. Recorrendo a provas, verificando a reiteração
E aí cheguei a um ponto. Essas informações aqui eu preciso compartilhar com a galera. Então, fique tranquilo. Não decorei tudo de uma vez só, professora. Então, você é humano, você é saudável, está tudo certo. E qual é o convite? Assista esta aula mais vezes. Anote, faça apontamentos. Eu, por exemplo, adoro memória motora. A memória visual é a minha melhor, mas a memória motora, ela sempre fez parte do meu trabalho. Então, eu gosto de ler, resenhar, ler, resumir, ler, parafrasear. Eu procuro sempre escrever com as minhas próprias palavras para que eu seja autora de sentidos. Isso faz com que a informação seja mantida por mais tempo. É tudo que nós precisamos. Vamos continuar. Substantivos com valor contextual de adjetivo. Uau, professora, como é que é isso? Belo, simples, pergunta relevante, né? Então, eu tenho um substantivo que, dentro do contexto, ele vai assumir o papel do adjetivo. Diz, gente, por favor, é ou não é cara da FGV? Você já consegue observar? Eu já consigo visualizar a questão. Eu visualizo questão que já aconteceu e já imagina que vai estar na sua prova, porque isso aqui é cara da banca FGV. Ela adora trabalhar as dinâmicas das classes gramaticais, essa potência que o português tem de se ressignificar, né? O contexto é tudo nesta hora. Observe, tudo isso aqui já acontece, não é novidade para você. Só precisamos ver os nomes, né? Muitas vezes, os substantivos são usados para qualificar, funcionando como adjetivos impróprios. Nesse caso, não vão ser flexionados como adjetivos, vão permanecer invariáveis. Nós já vimos isso em outros momentos, eu quero só deixar tudo no seu lugar. Estou com umas dores de cabeça, monstro. Estou com umas dores de cabeça, monstro. Quero que você foque exatamente na palavra monstro. Monstro, meu aluno, é um substantivo que, neste momento, está qualificando essa dor de cabeça, ou essas dores de cabeça, ok? E o que diz a regra? Sempre que o substantivo for acionado com empréstimo qualificador, ele fica invariável. Já não falamos da blusa rosa? Comprei uma blusa rosa, comprei 2 blusas rosa. É exatamente isso. Então, se algum dia você olhou para a professora Cláudia e falou assim: meu Deus, essa professora é uma monstra. Não vale. Mas não vale mesmo. Coloque amor nessa palavra. Eu não sou monstro, ok? E a palavra monstra não existe. Meu Deus, não existe, porque esse substantivo ele está sendo emprestado para qualificar, e o que você precisa lembrar é que quando o substantivo é acionado como adjetivo, ele aparece invariável. E a invariabilidade na nossa língua portuguesa, ela se materializa sempre no masculino singular e ponto final, eu não sou monstro, ok? Vamos voltar, gente. Próximo exemplo. A Alemanha realizava ataques surpresa ontem. Vocês perceberam? É a surpresa, é um substantivo. Comprei várias camisas laranja. Laranja não é cor, é uma frutinha deliciosa. E o que falar da concordância desta palavra possível? Esta também é quentíssima. E o incrível é que ela possui uma regra tão tranquilinha, meu aluno, que eu não sei como você esquece. Ou melhor, você esquecia. Olha como é fácil concordância com esta palavra. Nas expressões superlativas com mais e possível, a concordância é feita sempre, 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 sempre com artigo, galera. As questões são as mais ambíguas possíveis. Estude o mais cedo possível. Os materiais em PDF são os mais atualizados possíveis. Ponto final. Possível concorda com o artigo. E o que falar da concordância com essa expressão?
é bom, é necessário, é proibido, expressões similares. As expressões acima são invariáveis, mas se vierem com o artigo, o adjetivo concordará com ele. Nós colocamos aqui o artigo, mas eu quero lembrar a todos que existem 4 classes determinantes de um substantivo: artigo, numeral, pronome adjetivo. Então, o que cabe ao artigo cabe para as outras também. Em resumo, é bom, é necessário, é proibido. Quando não aparecerem determinantes para o substantivo referente, elas ficam invariáveis. E a invariabilidade, como é que é mesmo? Aqui na nossa língua portuguesa, sempre masculino singular. Mas aparecendo determinante, o adjetivo concorda com esse determinante. E é muito tranquilinho também esse momento. Cafeína é bom para os nervos. A cafeína é boa para os nervos. Simples assim. Não apareceu determinante, a expressão fica invariável. Apareceu determinante, o adjetivo concorda com esse determinante. É proibida a presença de animais? Apareceu determinante, o adjetivo concorda com ele. É proibido fumar sem determinante, vence o masculino singular. O verbo fica no singular porque o sujeito é oracional. Eu coloquei essa observação porque isto que eu acabei de falar só serve para essa expressão cristalizada. É bom, é necessário, é proibido. Nunca pluralize esse verbo ser. Tá legal? Exatamente porque o sujeito é oracional. É proibido isto. Então, o que nós já aprendemos lá na aula de oração subordinada, substantiva, subjetiva, que o verbo da oração principal aparecerá sempre na terceira pessoa do singular. Afinal de contas, o português é um todo, tudo junto e misturado. As aulas acontecem assim, compartimentalizadas, né? Didaticamente apresentadas a vocês, mas na vida real é tudo junto e misturado. No dia da sua prova, será tudo junto e misturado. Então, sempre que você decidir estudar português, estude o conteúdo de forma compartimentalizada, mas não deixe de treinar em texto. É lá no texto onde a magia acontece e é lá no texto que a sua prova vai realmente acontecer. Então, nada de fazer treino diferente do dia de estreia. Eu tenho que treinar lembrando do dia da prova. Legal? Vamos continuar. Mais informações. Traga a professora. Vamos falar dos adjetivos anexo e apenso. Exatamente, galerinha. Essas palavras são adjetivos. Anexo e apenso são adjetivos e concordam em gênero e número com o termo substantivo a que se refere. As expressões em anexo e em apenso são invariáveis. Então, basta colocar uma preposição antes desses substantivos que acabou, fica tudo invariável. Legal? É substantivo, porque anexo e apenso, fora do contexto, elas são núcleos. No contexto é que elas serão adjetivos. Legal? Então, eu posso decorar a classe gramatical, professora? Pode. Anexo é um adjetivo, ok? Porque eu sei que ele vai se referir, esse vocábulo, a um substantivo. Ele sozinho, só se for um caso especial. Ou anexo é uma palavra importante. Aí eu substantivei. Mas vamos para os exemplos. Seguem anexais ou em anexo. As planilhas. Você observou? Anexas, porque eu estou concordando com planilhas. Segue anexo ou em anexo o documento. Os demonstrativos estão apensados. Olha lá, concordando em gênero e número. Os demonstrativos estão em apenso. Apareceu preposição, fica tudo invariável. Agora, preste atenção, estas aqui sempre invariáveis. Em apenso,
menos e alerta são invariáveis, mas anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso e kit são palavras adjetivas, logo são variáveis. O homem deve dizer obrigado, a mulher deve dizer obrigada. Ele mesmo fez a prova, ela mesma fez a própria, fez a prova. Ele próprio foi a São Paulo, ela própria foi a São Paulo. Então, todas estas vão concordar com seus substantivos. Gênero, número ou número, vai depender da palavra. Continuando. Outro par que merece atenção é o tal e qual. O que você vai memorizar? Que tal concorda com antecedente e qual com consequente. Não complique a sua vida, é simples assim. Professora, já decorei, manda o exemplo. Tal concorda com antecedente e qual com o termo seguinte. Então, esses funcionários são tais quais os patrões. Funcionários no plural, tais no plural. Patrões no plural, quais no plural. Esses funcionários são tais qual o patrão. Repare que funcionários está no plural, logo tais no plural também. Mas patrão está no singular. Desta vez, qual seguiu e ficou no singular. Esse funcionário é tal quais os patrões. Repare que agora funcionário está no singular, então tal fica no singular. Mas patrões está no plural, então quais vai para o plural. Esse funcionário é tal qual o patrão. Funcionário no singular, tal no singular. Patrão no singular, qual no singular. Você percebeu, né? Há estruturas que soam, né, de forma estranhas, né? Essas estruturas, elas soam de forma estranhas. Por que estranhas? Porque, Cláudia, esses funcionários são tais qual o patrão? Esse funcionário é tal quais os patrões? Tudo que não é usado com muita frequência causa essa estranheza, né? Mas você concorda que a regra é simples? É ter calma. No dia da prova, você vai ter tempo para olhar para a questão e observar o substantivo que está relacionado ao vocábulo tal e o substantivo que está relacionado ao vocábulo qual. E aí, meu aluno, é ganhar essa briga, ganhar e festejar. Tal concorda com antecedente e qual concorda com consequente. Simples assim. E qual é a boa, professora? A boa é que nós fechamos mais um bate-papo. E eu vou terminar essa aula com aquela mensagem que eu preparei para você refletir que está fazendo a coisa certa e que tudo vai valer a pena. Sem sacrifício, não há vitória. E não há vitória mesmo. Toda vitória ela é fruto de uma renúncia. Toda vitória ela é fruto de uma escolha. E no final, você vai olhar para trás e vai constatar que fez a coisa certa. Batemos um papo sobre concordância nominal. Mas eu espero você para conversar sobre concordância verbal. Até daqui a pouco. Fui!